Meu nome é Jefferson Rodrigues, mais conhecido como Chefe GG Rodrigues. Vou estar falando um pouco de como eu vim parar na cozinha e um pouco da minha história de vida. Quando eu nasci, perdi a minha mãe, fui criado pelos meus avós. Então, a minha avó sempre foi muito trabalhadora, meu avô trabalhava na roça, a minha avó em uma padaria. Então, desde criança, meu interesse pela gastronomia assim era muito grande. Eu ficava olhando ela cozinhar, ficava oferecendo ajuda, tudo. E meu primeiro contato com a gastronomia foi um dia que uma tia minha que tomava conta das minhas refeições, ela não acordou para fazer o meu almoço, eu deveria ter ali apenas uns 7 anos, e eu precisava me alimentar para ir para a escola. Então eu lembro que eu fiz meu arroz, fritei uma batatinha, que eu era apaixonado em batata. Meu pai trabalhava em máquina de batata, então eu cresci dentro da máquina também. E deu certo, consegui fazer. E desde então nunca parei de cozinhar. A minha avó deixava alguns miojos para mim estar fazendo de refeição, eu sempre tentava inventar, olhava tudo que tinha na geladeira ali, não tinha muita coisa, às vezes era salsicha, algum molhinho de tomate, e eu fazia o verdadeiro miojo gourmet. E aí meu primeiro contato com algo envolvido com a gastronomia mesmo profissional, eu deveria ter uns 9 anos, era meu sonho praticar judô. Comecei a fazer judô pela prefeitura, me destaquei e eu precisava ir para academia para eu poder treinar com alunos melhores, para mim poder aperfeiçoar as técnicas, para eu poder competir. Porém, tinha mensalidade, a minha família não tinha condições de pagar, minha avó fez uma proposta para mim, falou: vou te arrumar um emprego e esse emprego você vai usar para estar bancando o seu esporte. E esse emprego foi na padaria, então eu era entregador de pão. Eu chegava entre 4h30 e 5 horas da manhã todo dia, de segunda a segunda, ficava vendo os padeiros trabalhar e depois eu saía numa Kombi Corujinha para fazer as entregas de pães na minha cidade. E aí eu tinha que pular dela em movimento, deixava os pães na sacolinha no portão dos clientes e corria e subia na Kombi em movimento também. Trabalhei por uns 2 anos nessa padaria, fiquei encantado vendo toda aquela produção de pães, salgados, doces. E como vim de família muito humilde, todos os meus trabalhos eu sempre procurei trabalho que me pagassem mais. Então, comecei a trabalhar em lan house, depois eu fui para o escritório de contabilidade, depois eu virei DJ, virei promotor de festa, isso tudo com 13 anos. E aí eu peguei e voltei para minha cidade natal. Tentei trabalhar na área da gastronomia, não consegui porque não tinha experiência nenhuma, ninguém dava atenção para o meu currículo. E aí fui para perícia automotiva, vistoria veicular, vistoria de seguro. Trabalhei por 4 anos na área, até os meus amigos começaram a observar que eu cozinhava muito bem e começaram a falar para mim: meu, você está totalmente na área errada, você tem que trabalhar com comida, não é desse jeito. E eu tinha um amigo que era um gerente geral do Banco Santander, e ele fazia um feirão de carro. Então, nesse feirão, ele dispensou a praça de alimentação, me ligou e falou assim: ô GG, é o seguinte, você vai dar um jeito, você vai fazer seus hambúrgueres lá, se vira, o espaço é seu. E aí foi muito engraçado, eu não tinha nada, não tinha chapa, nem sabia o que eu ia fazer. E aí o que aconteceu? Uns amigos, um me emprestou a chapa, o outro me emprestou uma churrasqueira a bafo, um me emprestou uma barraquinha de plástico, aí outro me emprestou o fechamento, que era um fechamento de bolinha toda colorida. Fiz os hambúrgueres defumados e a minha meta era 50 lanches por dia. Minha meta se esgotou em menos de 2 horas. Foi um sucesso tremendo. E aí, junto com mais 2 amigos meus, inclusive um deles era o gerente da empresa que eu trabalhava, decidimos abrir uma hamburgueria, que era o que a gente ia ter dinheiro para abrir. Isso foi em 2015. Aí fui fazer a minha oportunidade na gastronomia. Meu intuito sempre foi ser respeitado e poder entrar na profissão. Abri a hamburgueria, foi um sucesso tremendo, praticamente fiz uma revolução de hambúrgueres na minha região inteira. Fiquei reconhecido, essa hamburgueria durou por 4 anos e pela minha falta de gestão, minha falta de inexperiência, que eu era muito jovem, eu acabei quebrando. Só que mesmo eu quebrando, fiquei todo endividado,
Me senti muito orgulhoso e feliz por eu ter feito a minha oportunidade. Então fui trabalhar no meu primeiro restaurante profissional, que eu queria entender como que funcionava uma cozinha, como que eram os preparos. Eu sempre fui muito apaixonado pela cozinha. Entrei no meu primeiro restaurante, eu lembro que eu me sujeitava a trabalhar na época 2 turnos, às vezes eu nem fazia intervalo, e o meu pagamento era um salário. E eu não estava nem aí pelo dinheiro. Eu queria estar começando a viver um sonho, eu queria aprender, queria me aprimorar. E aí depois desse restaurante, tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro estagiar. Fiquei uns meses no Rio de Janeiro fazendo estágio. Aí quando eu voltei para Poços de Caldas, que era a cidade que eu morava na época, já recebi propostas para ser chefe de cozinha, tudo. Um amigo meu quis abrir um negócio comigo também, que é uma história muito engraçada. Eu lembro que a gente estava conversando, ele perguntou para mim quanto que eu precisava para a gente começar um negócio. Na época eu pedi, falei para ele, ó, para a gente dar um start, precisaríamos de pelo menos 50 mil reais. E ele pensou que era 5. Então o que que aconteceu? Começamos a construir o projeto, não passou nem um mês, ele já virou para mim e falou assim, olha, o dinheiro acabou. E aí não tinha mais o que fazer, a gente já estava com o ponto alugado, já estava dentro do ponto, eu inclusive estava morando, porque como eu não tinha dinheiro nenhum, então eu morava dentro do restaurante que a gente ia abrir. E aí o que que aconteceu? Eu falei, eu preciso dar um jeito. Eu lembro que o último dinheirinho dele, a gente comprou um cilindro de massa, que um dos motivos eu ter ido ir até o Rio de Janeiro foi para aprender a fazer massa de macarrão. E aí o que que aconteceu? Começamos a fazer massa e comecei a vender na rua. E deu muito certo. Um dia a gente vendia massa, outro dia a gente vendia hambúrgueres. E aí ele acabou pegando mais um dinheiro com a mãe dele emprestado, conseguimos abrir o comércio. Abrimos, deu certo. Aí depois a dona pediu a casa, só que eu também já estava de chefe em alguns restaurantes. Nunca parei, sempre fiz a minha cozinha, porque quando eu voltei do Rio de Janeiro, lá eu aprendi uma cozinha muito técnica, muito certa, e Poços de Caldas, a gastronomia estava começando a ter uma evolução. Então eu servia os risotos al dente, era devolvido para a cozinha, eu servia carnes mal passadas ou ao ponto, voltava para minha cozinha, eu ficava bravo, não aceitava. Os clientes pediam para alterar prato, eu também não aceitava. Até que chegou um momento que eu tive que dar o meu braço a torcer, porque quem mantém um restaurante vivo são os clientes. E se eles não entendem muito, eles querem comer do gosto deles, eu tive que acabar fazendo. Mas isso foi até bom, conquistei um nome na minha região, agradeço muito a Deus. Tudo que eu tenho hoje eu tenho um filhinho, tá fazendo 2 anos agora, junto com o meu aniversário quase, meu aniversário de 37 anos também. Fico muito feliz porque tenho uma casa para morar, por mais que eu pague aluguel, tenho um carro bom, crio a minha família, consigo comer o que eu quiser. Não consigo viajar muito pelo meu trabalho, mas a cozinha me deu tudo que eu tenho hoje. Sou muito agradecido, sou muito apaixonado. Então, meu sonho ainda não acabou. Não costumo perder oportunidades. Todas as oportunidades que me aparecem, eu abraço e abraço com garra. Então, como me apareceu mais essa oportunidade agora, estou entrando com garras, unhas e dentes para dar o meu melhor e mostrar para o Brasil também que a cozinha é feita de paixão, de amor, de sonho e que a gente nunca pode desistir.